Fala, família Ponte, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hein, Adriano? E hoje é desafiador o tema. Promete muitas emoções. Promete. E já de antemão eu vou dizer para você que tá assistindo, que já acompanha a gente, já quero pedir de antemão perdão por alguma coisa errada que a gente fala aqui, porque esse tema não é um tema de domínio nosso, não é um tema que é muito falado nas igrejas, não é um tema que é muito trabalhado nas igrejas, ao contrário, é um tema que talvez a maioria das igrejas tenha um preconceito de levar esse tema para ser conversado, para ser discutido nas suas rodas, nas suas reuniões, nos seus momentos de culto, né, não, Adriano? Requer muito cuidado, requer muita atenção, mas a gente entende que quando comunidade nós precisamos falar disso, precisamos trazer à mesa também questões que às vezes podem provocar e gerar incômodo. E só para vocês terem ideia sobre o tema que nós vamos conversar hoje, um em cada 36 crianças tem esse, não sei se já vou falar certo ou errado, tem esse problema, essa deficiência, não sei como chamar, eu vou aprender aqui hoje, mas é um número de crianças que me surpreendeu. Um em cada 36 é um quantitativo grande e é urgente que a gente fale sobre isso. E o principal é entender que as nossas igrejas, a grande maioria, ou se não talvez todas, não estão preparadas para receber essas pessoas, receber esses pais, receber essas famílias e ajudar eles a ensinar, a guiar, a ter uma vida com Cristo, seja de que forma for, não é isso, Adriano? É verdade, eu acho que a gente tem que olhar para isso de forma muito sensível e a gente espera muito, de verdade, que esse podcast sirva não só para a nossa comunidade, que a gente possa trazer o assunto à tona, mas também a outras comunidades, que pastores, líderes possam ser tocados por aquilo que a gente vai conversar. E para começar, antes da gente apresentar o casal que vai estar aqui com a gente hoje, eu só queria lembrar uma coisa, Adriano, que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, o nosso Criador. Então não é porque uma pessoa que ela é autista, que ela tem cega ou talvez surda ou tem o seu problema de fala, qualquer tipo de deficiência, ela não é bem-vinda nas nossas comunidades. Ao contrário, posso falar pela Ponte, nossa comunidade é aberta para receber você do jeito que você é, do jeito que você está, e nós queremos aprender a conviver, a lhe amar e lhe aceitar como você é. Então venha como você está para as nossas comunidades, porque nós queremos sim viver e aprender com vocês. E eu vou deixar, Adriano, você apresentar o nosso casal hoje. Ai, que maravilha, gente, que gostoso receber Maiane e Vigílio. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Que alegria a gente poder ter mesa de comunhão, mais uma, né? Eu tenho proximidade com esse casal querido e a gente fica muito feliz de poder ter a família de vocês caminhando conosco. E hoje trazer para o nosso podcast um assunto que é tão relevante e que vocês têm propriedade, lugar de fala para dizer tudo isso. A gente não vai, esgotar o assunto, nós não vamos aqui finalizar. Quero, por favor, quem esteja nos assistindo, se eu e o Dieguinho nós falarmos alguma bobagem, por favor, tenham misericórdia. Nos corrija também, pode botar aí nos textos embaixo, vocês podem nos corrigir também, porque como eu falei, eu não pesquisei nada para vir realmente aqui querendo aprender com vocês, que são pais do Ângelo, um menino amável, adorado. Eu tenho uma história que me marcou muito na Ponte, eu quero contar mais lá para frente aqui, certo? Com ele, com vocês. E com a nossa comunidade, que foi algo que me marcou muito na nossa comunidade. Mas eu vou pedir para vocês se apresentarem. A gente já disse que vocês são pais e mães do Ângelo. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouco como foi esse momento que, assim, o Ângelo tem autismo. Já vou começar. Sim. É assim que se fala. Ele é autista. Ele não é, ele tem. Ele tem. Olha só, sem aprendendo. Ele tem autismo. Ele não é uma pessoa com autismo. Ele é uma pessoa com autismo. Legal, certo. Com transtorno do autismo.
Então, quer começar, Maiane? Pode ser. Vamos lá. Eu sou a Maiane, bom dia. É uma felicidade para mim também estar aqui. Eu até conversei com o Adriano, né, quando eu recebi o convite dele, do Diego. Eu acho que, só já dando um spoiler aqui do tema, né, que é como a igreja acolhe, né, como ser uma igreja que acolhe. O primeiro passo, eu acredito que vocês já deram, que é querer ouvir, né. E isso já me impactou, né, como mãe, como cristã, de alguém me chamar, eu quero te escutar. E é uma dificuldade que a gente tem, né, nós pais, de sermos ouvidos. Então, eu estou muito, muito feliz. Sou Maiane, né, casada com esse maravilhoso aqui, o Vigílio. Somos pais do Ângelo, como o Diego já falou. Quantos aninhos, Ângelo? 10 anos. Fez 10 anos em março agora. 10 anos. E com quantos anos vocês identificaram o Vigílio que ele tinha autismo? Olha, o Ângelo sempre foi uma criança assim, vou falar numa linguagem aqui que todo mundo que está nos assistindo possa entender, uma criança comum. Brincava, andou no tempo certo, mamou do jeito certo, brincava do jeito certo como as outras crianças, mas a partir de uma certa idade, a gente começou a notar comportamentos que a gente não via, e por a gente ser leigo, né, a gente pensava, não, ele é só assim mesmo. Só um atraso, né? É só um atraso, um fato pra gente que marcou muito, principalmente pra mim. Quando a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha, a gente pensava que era uma brincadeira, é que o Ângelo ele tem uma visão muito espelhada. Vou tentar explicar. É que quando ele era pequenininho, a gente ensinava ele a dar tchauzinho. Tchau, tchau. Só que ele não dava tchau assim. Ele dava tchau assim, ó. Sim. Que bacana. Aí, por quê? Porque ele tentava imitar a gente dando tchau, só que ele queria ver a palma da mão fazendo. De forma literal, né? Uma coisa literal, fazer um gesto. Então, a gente pensava que isso era uma brincadeira. Só que com o decorrer do tempo a gente viu que aquilo ali não era muito certo. Notamos outras situações com ele, que a mãe vai até falar. Porque, normalmente, né? O autismo, a pessoa com autismo, ela vem com comorbidade. Isso é normalmente, não estou dizendo que é 100% dos casos. O autismo, às vezes, ele vem com esquizofrenia, ou com epilepsia, ou com TOD, que é o transtorno desafiador, vem com alguma comorbidade. Dificilmente vem aquela pessoa, aquela criança, quando é diagnosticada com autismo clássico. Perfeito. Que é esses que são retratados em filmes, né? Então, e tem também, posso estar enganado, mas tem também níveis, né? Isso. Geralmente, e o Ângelo está classificado em que nível? Antes as pessoas falavam nível 1, 2, 3, né? Isso. Só que os estudos viram que isso é até uma parte meio de rotular a pessoa como um número. Claro. Então eles colocaram assim, não, ele agora é 1 de suporte, tem um suporte, um segundo nível de suporte e um terceiro nível de suporte. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Né? Não é o autismo, ele é um espectro. Então, existem autistas, cada um é diferente. Eu não posso pegar um autista e dizer que ele é nível 1 e comparar com outro nível 1. Interessante, quer dizer que mesmo no mesmo nível, crianças ou adultos, enfim, que são autistas no mesmo nível, eles são diferentes. São diferentes. Tem características diferentes. Tem crianças que falam muito, mas tem crianças que falam pouco. Entendi. Tem crianças que gostam de ficar mais na sua, tem crianças que são mais agitadas, mas são tanto uma parte da personalidade, tanto o espectro do autismo que ela tem. Perfeito. Né? Então, hoje o Ângelo está classificado no nível 2 de suporte, né? Que, por causa de uma comorbidade que ele tem epilepsia de ausência, que é um tipo de epilepsia. Na verdade, ele tem epilepsia de ausência, só que a epilepsia dele é uma epilepsia generalizada, né? É uma epilepsia que é difícil controle, rara, porque normalmente a gente pensa que a epilepsia é só aquela comum que a gente vê, que a pessoa tem, convulsão. Como os mais antigos falavam, né? Uma convulsão, um ataque ali, você tinha que manobrar aquela pessoa para ela não se machucar. Mas não, a epilepsia do Ângelo, ele tem essa de ausência, né? Que ele tá aqui conversando com você e do nada ele para e volta bem rápido, mas corta o raciocínio. Entendi.
E aí a gente pensava que era só de ausência, que é uma epilepsia comum em crianças, atípicas ou típicas. Assim, nas duas. Nas duas. É comum, porque é uma coisa meio da infância. Claro. E quando vai passando o tempo, a criança com a medicação vai se curando. Só que a do Ângelo, desde a última consulta que a gente teve com o neurologista, porque a gente só acrescentando remédios e nenhum dando assim um efeito prático na vida dele. E aí descobriu que ela diagnosticou ele com essa epilepsia de difícil controle, que é a generalizada. Por quê? Porque ele tem a ausência, só que algumas vezes ele começa a tremer as mãos quando ele está na ausência. Ele tem uma tremência muito forte, que é a mioclonial, segundo ela falou. Que aí não se descobriu ainda como é que vai tratar essa epilepsia dele. E o que isso reflete na vida dele, né? Reflete porque ele tem deficiência intelectual, que é uma outra comorbidade do autismo. Afeta o cognitivo dele, por quê? Porque ele tem dificuldade na fala. Perfeito. Né? Quem conhece ele sabe que ele não fala assim fluido como a gente fala. Então, são questões do autismo que a gente foi percebendo como sendo pais, né? Sim. Você quer falar? E só um parênteses dessas questões que o Vigílio falou, parte do suporte, né, que a Adriana estava comentando. É importante falar que nem todas as crianças vão permanecer sempre no mesmo suporte. Elas podem tanto... por exemplo, o Ângelo está no suporte 2. Com o passar do tempo, com o tratamento correto, né, sendo estimulado, ele pode diminuir esse nível de suporte, que é o nível de necessidade. Ele já esteve no 3, né? Ele já quase esteve no 3, né? E está no 2 hoje. Aí hoje ele está no 2. Com os estímulos que a família faz, Isso, com os com todo o apoio que a acompanhamentos, criança tem. ela pode ir ganhando essa autonomia Isso. e vai colocando em outros suportes. É isso o nome? Exatamente. Outros suportes. Tô aprendendo aí, ó. Tô aprendendo. E a rotina dele é assim, hoje, além de escola, vocês já me confidenciaram, tem terapia, tem o processo de acompanhamento médico. Como é a rotina dele hoje, mãe? A rotina do Ângelo hoje, ele faz as terapias acompanhado. Certo. O período é pela manhã. Hoje ele está sendo muito mais estimulado que há anos atrás, porque quando a gente recebeu o laudo, a gente também não tinha todos os recursos para dar esse suporte de terapias para ele. Então, hoje, atualmente, a gente está ele está fazendo a terapia entre as 8 da manhã e às vezes vai até 10h40. E tem feito diferença, assim? Tem feito. Tem feito bastante diferença, porque como está uma carga horária maior de terapias, ele está recebendo mais estímulos. É muito cansativo, com certeza, para a família, para ele também. A gente está vendo o resultado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e sintam-se livres se vocês quiserem responder ou não, porque não estava aqui no script que vocês falaram e veio essa pergunta na minha cabeça, até em cima da fala do Vigílio. Mas quando... duas perguntas, para ser mais sincero, certo? A primeira pergunta em algum momento, quando vocês começaram a perceber que tinha algo de diferente no Ângelo, de início teve algum preconceito? Porque a gente vê... Minha pergunta, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a gente vê que muitos pais têm um receio de ir descobrir que o filho tem alguma coisa e que muitas vezes isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança quando é descoberto mais tarde que tem essa deficiência. Deficiência, tá certo? A pessoa, hoje em dia, a pessoa com autismo, ela é equiparada à pessoa com deficiência. Tá. Mas você pode falar a pessoa com autismo, certo. Tá de boa. Pronto. Então vocês tiveram de início esse preconceito? Não vamos, será que... Sim. Será... Tivemos, sim. Inclusive, o laudo dele foi tardio. Como o Vigílio falou, a gente era leigo. Quando o Ângelo nasceu, que foi em 2015, e até o ano de 2019, antes, né, da questão de saúde que o mundo viveu, esse assunto no Brasil era muito desconhecido, pouco se falava. Então, quando a gente teve ele já tinha, né, o autismo ali em 2015, a gente não sabia. Então, pra gente, por ser leigo no assunto, e também, né, até refletindo sobre isso, era uma forma de fugir, porque
não é que o diagnóstico em si é o problema, é todo o processo, né? E o estilo de vida que vai mudar da gente. Então, ali houve sim uma resistência muito da minha parte também. Reconhecer que ia haver um processo de mudança, inclusive de rotina, na maneira de se relacionar. A perspectiva também, né, Mike? Quando você percebe que outras famílias, você vai ter que lidar com a sua família de uma maneira diferente das outras famílias, isso gera incômodo. A gente tem que levar em conta que no nosso país, assim como o restante do mundo, não é que o número de autistas aumentou. O que melhorou é o diagnóstico, acesso à informação. E na medida que o diagnóstico melhora também, melhora os tratamentos, o acompanhamento, as terapias, né? É lógico que a gente sabe que terapia melhora. Eu perguntei para a Maia na perspectiva de provocar, porque a gente precisa dar importância ao processo de tratamento, né? A gente precisa entender que buscar auxílio e ajuda médica e também especializada vai fazer diferença na vida da criança. Ou eu estou falando uma bobagem bem grande aqui? Não, exatamente. É exatamente isso. Inclusive, até eu acho que é importante falar isso, como mãe, muitas mães passam por isso, é que acredito que o desejo de toda mãe e pai é que a criança venha saudável, né? Sim. Sem ter dificuldades a mais ali que já vem, né, na paternidade e maternidade. Uma criança saudável. E isso, às vezes, provoca nos pais, não, ele vai desenvolver no tempo dele. Isso provocou muito em mim. Não, é só o tempo dele. Mas ele estava precisando de ajuda e eu queria, né? O evangelho é confrontador, né? A gente deve fugir da negação. É como eu falei, o processo era o que assustava. Né? E acredito que muitos pais passam por isso. E o que de não querer aceitar. E o que foi que, na hora que vocês descobriram o autismo do Ângelo, o que é que ajudou vocês a ter força? Assim, não, vamos nessa, vamos junto, vamos ajudar o nosso filho. O que foi que ajudou vocês? Olha, vou falar agora um pensamento que eu tinha, que a gente vai conseguir, eu vou conseguir responder essa pergunta. Quando eu estava naquela investigação do Ângelo, porque ele começou a tratar a epilepsia antes de receber o laudo, né, com um neurologista, né? E aí a gente ficava eu ficava, né, pensando, meu Deus, o que essa criança vai fazer quando tiver adulto? Eu fiquei pensando com ele, olhando assim pra ele assim, será que eu vou conseguir brincar com ele quando ele estiver na fase de brincar? Ou será que eu vou dar conselhos pra ele quando ele estiver na adolescência? Ou vou conseguir levar ele na universidade quando ele fosse matricular? Eu fiquei pensando em inúmeras coisas que a gente que é pai fica pensando e diz assim, eu não vou conseguir suprir essa criança. Eu fiquei muito para baixo. À medida que vinha relatórios, porque antes de ter um laudo tem que ter um relatório da equipe multidisciplinar. Sei. E a gente lia os relatórios, a criança não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Na maioria das vezes os relatórios vinham e dizendo que ele não fazia nada e poucas coisas que ele fazia. Então, toda vez que a gente lia um relatório, um relato das terapias, era uma pedrada, né? E aí eu ficava me doendo muito. Eu ficava, meu Deus. Só um instantinho, caiu um cisco no meu olho. Meu Deus. Eu tô quase querendo chorar. Mas o chorar não é pela... que eu acho que o Adriano também quis dizer, não é pela tristeza, porque a história do Ângelo não é uma história triste. Ao contrário, ele é um menino até muito alegre, eu me divido muito com ele. Mas por entender o quão limitado a gente é para entender o quão especiais e fortes eles são. Sim. E eu acho que tem um e até propósito. a família, até vocês são muito Tem um fortes. propósito Nossa. sobre tudo isso, né, Tiguinho? Porque até a gente compreender que a mão de Deus está em todas as circunstâncias, inclusive nessas, Sim. é um processo de fato que provoca dor e sofrimento. A negação disso é que muitas vezes pode causar danos ainda maiores, mas sem dúvida nenhuma olhar para isso tudo e ver também o cuidado de Deus sobre a vida de vocês é interessante, porque quando você fala depois da questão do diagnóstico dele, vocês vão encontrar fé nisso tudo, né? Vocês vão reconhecer que Deus está inclusive nisso. E é o que Jeremias 29 fala, né? Deus sabe os planos que ele tem pra gente, né? O plano não é o plano de fazer a gente sofrer.
né? Mas é de usar todas essas circunstâncias para mostrar a glória dele. Sim. Né? E Deus se mostra através da vida, dos exemplos de vocês, da vida do Ângelo. Isso é incrível. E que testemunho, né? Porque Demais. assim, se a palavra de Deus nos diz que a gente deve dar testemunho, os dois são esse testemunho. São. E como é que foi, gente, trazer ele para um ambiente de igreja? É lógico que não foi primeiro na Ponte, vocês estiveram em outra comunidade, mas como foi o começo disso? Teve em Voltaís, teve também, como o Diego falou, algum tipo de preconceito? Houve dificuldade das comunidades quando vocês estiveram nas primeiras comunidades para recebê-lo? Porque a gente sabe, por exemplo, que o ambiente de igreja para crianças é um ambiente específico. A gente tenta fazer um culto à parte. Eu sei que vocês servem também na Pontezinha. E a Pontezinha, o culto da Pontezinha, gente, é melhor que o da Ponte. Entendeu? Então, só uma adendo. Eu preferi ir para a Pontezinha. Mas assim, a gente tem todo um preparo, mas nem toda comunidade tem organização, tem estrutura e principalmente pessoas preparadas para receber o que foge do padrão. E até para ser bem transparente, como você já disse, eles servem na Pontezinha e eles vão poder falar isso, a nossa própria igreja não está 100% preparada e também não vai estar 100% preparada para poder entender e receber as particularidades de cada um. Porque tem autistas que, por exemplo, têm problemas com sono. Sim. Tem outros que a luz atrapalha mais. O que o Adriano até tá querendo dizer é que aquele ambiente que é proporcionado para a criança, que os voluntários se colocam de coração ali para cuidar, né, Adriano? É importante, né? Então, outra situação, a gente quer viver essa dor. Sim. Né? É como a Maiane falou, a gente está trazendo eles porque a gente, enquanto comunidade de fé, a gente entende que precisa viver essa dor para tratar essa dor. Isso. Né? Mas a minha pergunta está voltada para como foi esse começo, e como foi o visitar a igreja e perceber talvez que assim como outros ambientes, e gente, eu não quero fazer nenhum tipo de apontamento com relação especificamente à igreja, porque a gente sabe que escolas, outros locais vão ter tanto quanto dificuldade de outros locais para receber. Mas eu estou falando especificamente de igreja porque a gente quer chegar nesse ambiente, nesse lugar. Como foi, assim, esses primeiros momentos na tentativa de inserir ele numa comunidade de fé? Olha, primeiro, eu acho legal a gente refletir que existe 2 tipos de acolhimento, que eu acredito que não só as igrejas, mas os espaços públicos, a sociedade como um todo, tem essa dificuldade de entender o que é a inclusão de fato, né? O que é o acolhimento. Existe o acolhimento de deixar fazer parte, que nesse quesito dentro das igrejas, a gente sempre teve esse acolhimento. Pode deixar entrar, pode vir, mas existe o acolhimento de criar meios para que a criança consiga fazer parte, para que ela consiga se sentir parte. E nesse quesito, realmente é uma barreira. Vamos lá, deixa eu recapitular. Uma coisa é receber e outra coisa é fazer com que ela se sinta pertencente daquele lugar. Isso. É isso? Criar meios para que ela se sinta como qualquer outro, mesmo com a necessidade dela. Então, o que você está me dizendo e, gente, por favor, é como o Dieguinho falou, corrija a gente. Então, você chegava na igreja, você entendia que ela recebia, mas nem sempre ela tinha condições de inseri-la naquele meio, é isso? Isso. Essa parte de receber, eu via muito da liderança da igreja, mas eu sei que eu também passei por isso, que existem outras pessoas que passam também, que é um preconceito mesmo das pessoas em geral, que às vezes não entendem, pensa que é só um comportamento que os pais não estão conseguindo lidar, os pais não conseguem ter um controle, e aí já vem um julgamento para os pais. E nessa parte falta muito acolhimento, mas essa outra que você perguntou, Adriana, é de deixar entrar, né? Não vai excluir, não vai, tira daqui porque está atrapalhando. Eu nunca vivenciei isso, mas conversando com outras mães, elas me relataram isso, que havia assim, uma discriminação e uma exclusão. Se a criança está muito agitada, leva para um cantinho, às vezes com uma máscara ali de dizer, não, é porque é para ela se regular, sim. A criança precisa, às vezes, sair um pouco da multidão, porque agita muito barulho. Claro.
Mas o que eu mais sinto falta no acolhimento é de criar um meio dentro daquele espaço que todos estão para que ela consiga ficar ali sem se agitar tanto. Porque às vezes não é porque só a criança está agitada, é porque não há um meio para que ela consiga permanecer sem, né, tantos estímulos, né? Estímulos, que ela consiga até se sentir bem. Pronto, um bem-estar naquele ambiente que já existe. É porque normalmente, até quando a gente fala em ministério infantil, é um espaço com muitos estímulos. É luz, é pintura, que isso faz parte do universo da criança, é natural. Mas eu acho que falta um pouco para as igrejas justamente isso que a gente está fazendo, esse momento de mesa. Sim. Tipo, papais, mamães, cheguem juntos, vamos aqui ajudar a gente precisa ouvir, reconhecer que a gente não entende, que a gente não sabe, nossas limitações, e vocês que estão por dentro, que estão acompanhando, que estão na vivência, vocês têm um lugar de fala, e vocês podem ajudar a gente a ter esse ambiente mais seguro, mais controlado, mais equilibrado, que atenda todas as crianças. Lógico, eventualmente, alguma coisa num dia vai precisar fazer que papai e mamãe ajudam, porque a gente não tá conseguindo entender. E muitas vezes a gente tem esse receio, sabe? Eu falo porque eu servi muito tempo no Ministério Infantil, e eu tinha muito esse receio de chamar o pai e a mãe, tipo, a criança, não, vou tentar resolver. Sim, e a maioria das vezes eu não conseguia resolver por não entender. Sim. E por vergonha de chamar o pai e a mãe, porque vou estar atrapalhando o pai e a mãe. Ao contrário, eu perdi a oportunidade de aprender mais com aquele pai e com aquela mãe. Sim. E falando nisso, antes de entrar nessa próxima pergunta, eu queria lembrar a história que eu falei pra vocês, uma história que me impactou muito no Ângelo. Nosso acampamento de Páscoa. História boa também. Pra mim foi um dos momentos mais emocionantes da ponte. Porque eu saí daquele acampamento e eu disse pra Laura, eu realmente estou na igreja certa. E ver o Ângelo naquele culto de domingo, agitado, subindo, batendo na bateria, e ver a sensibilidade da nossa igreja, do nosso pastor, e entender que naquela hora a nossa igreja precisava ficar em silêncio para poder ajudar o Ângelo, para poder ajudar vocês, foi algo que eu olhei para e disse assim, nossa, ali foi Deus, agiu, o céu desceu naquele dia, sabe, ali teve avivamento naquele dia, sabe, em ver o Johan no meio da sua pregação, silenciando a igreja toda em silêncio, respeitando aquele momento, sabe, aquilo me marca, é algo que eu trago gravado na memória, no meu coração, e que eu nunca vou querer esquecer, porque naquele dia nós fomos igreja. Naquele dia nós fomos comunidade que demos as mãos uns para os outros, dizendo assim, nós não vamos deixar uma família só, nós estamos aqui para ajudar. E aquilo foi lindo, sabe? E eu quero entender de vocês, sabe? Como é que é sentir esse acolhimento nas comunidades que vocês passaram, ou até mesmo na ponte, como é que é para vocês, pais, saberem que a nossa igreja está disposta de alguma forma a entender, a querer melhorar, a querer ajudar os pais nessa caminhada, porque vocês não são os únicos pais da igreja que passam por isso, tem muitos outros que muitos mais chegarão. Muitos mais chegarão em nome de Jesus, mas a gente quer entender e a gente está aberto para querer caminhar junto com vocês. Como é que vocês sentem esse acolhimento? Ô Diego, antes dos meninos responderem, eu queria só fazer uma adenda, porque a gente às vezes coloca o Senhor dentro de uma caixinha. E Deus, ele tem a multiforme graça dele de se manifestar. E você foi muito cirúrgico no teu exemplo, porque você fala da reação do Johan, mas você fala da reação da igreja e do que aconteceu depois. Houve uma experiência dentro da comunidade em decorrência do que aconteceu. E a decorrência foi usar a vida do Ângelo. E quantas vezes
o Senhor, ele pega aquilo que nós não vemos, ele utiliza situações que não são claras aos nossos olhos para manifestar o poder, a glória e a graça dele. E é interessante a gente olhar para tudo isso e chamar as comunidades, chamar as pessoas a entender que vocês serão abençoados através da vida dessas pessoas. Isso, sabe? Como isso impacta a vida das pessoas. Como o Ângelo e vocês são importantes para nós. Como a vida da família de vocês pode e vai nos abençoar. E quantas igrejas e quantas comunidades de fé precisam entender que isso é um chamado, é um vocacionado de Deus e que nós vamos ser muito, muito abençoados através dessas famílias, das comunidades que vão acolher as crianças, os adultos, porque é como você falou, houve um diagnóstico tardio e se eu não estiver enganado, dependendo do nível, esse diagnóstico é ainda mais longo, mais demorado, e como a gente precisa criar meios para poder ser igreja, ser corpo de Cristo também nessas circunstâncias. Uma das minhas maiores preocupações que eu via dentro, né, das comunidades, depois que eu tive o diagnóstico, e se tornou um medo, como é que meu filho vai conseguir ter o ensino que as crianças têm, que a igreja tem. Como cristãos, o nosso maior desejo é que ele cresça na presença de Deus, né, em graça, que ele conheça Jesus, é o nosso maior desejo. E o meu medo e o meu receio era como que a igreja vai conseguir criar um meio para se comunicar de uma forma que ele entenda, né? E eu sentia muito essa falta, desse acolhimento. E aí começou a se tornar um medo. Como que eu vou introduzir ele numa comunidade onde ele entende de forma diferente muitas coisas e a comunicação do ser humano em si é diferente, né? Uns pares com os outros. Para ele. Então, assim, era um medo muito grande. E aquilo sobrecarregava o meu coração. Não só pelo Ângelo. E aí começou a haver uma preocupação para além do Ângelo. Como que crianças com autismo também vão conhecer o reino de Deus, né? Como é que vai criar uma comunicação para que elas também recebam esse reino? O reino sendo expandido. Isso. E é o primeiro passo, né? É você escutar como podemos fazer, né? Isso é um acolhimento já. E falando um pouco dessa história, Diego, que você falou, que eu acho muito importante trazer aqui, naquele dia, por experiências que a gente já teve, de não saber mesmo nas comunidades como acolher nesses momentos, que a criança está agitada, que ela está querendo comunicar uma coisa e às vezes ela não sabe, né? Então ela se agita como forma de comunicação. Daquele dia, como a gente já tinha passado por experiências, a gente saiu ali do culto bem abalado no dia do acampamento, né, da Páscoa, porque já veio a gatilhos, né, de outros, meu Deus, como é que a gente vai voltar? É tão sobrecarregado ficar ali no culto, não dá para orar, não dá para sentar, ele não consegue receber ali, a gente pensava, né, que ele não conseguia receber a palavra como estava sendo passada, e tá atrapalhando o culto, e tá atrapalhando os irmãos, então muitos pais passam por isso, saem já da igreja, às vezes nem querendo mais voltar por essa situação. Por constrangimento, por vergonha? Por constrangimento, porque, como eu falei no começo, muitas pessoas julgam o comportamento achando que é os pais que não estão conseguindo segurar as suas crianças, né? A gente fala às vezes isso, o comportamento é culpa sempre dos pais. E como pai, a gente também se sente coagido, né? Porque é importante falar que nós pais não temos a fórmula mágica, né? Nós também, quando recebemos o diagnóstico, a gente está aprendendo junto. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu junto ali na caminhada. E uma coisa muito legal que aconteceu, para depois dessa experiência, né, que na hora realmente o Johan fez um silêncio, e a gente teve tantas outras experiências um pouco desafiadoras nessa questão de acolhimento, que a gente nem entendeu no momento. E a gente ficou um pouco assim, olha que interessante, coagido, meu Deus, será que ele parou porque estava atrapalhando o culto mesmo? Aí eu me desesperei, né? E dali daquele culto eu cheguei em casa com um pensamento, será que eu vou conseguir voltar para a ponte? Foi uma experiência a mesma, né? A criança se agitou, atrapalhou realmente a pregação ali.
E se não fosse, na mesma semana o Johan entrou em contato comigo. Depois daquele acampamento. Foi no domingo, né? O culto do acampamento que aconteceu isso. E ali naquela semana eu já estava espiritualmente, psicologicamente sobrecarregada com essa vivência da igreja. Que ia se repetir as mesmas coisas, né? A falta do acolhimento. E na minha cabeça eu não vou conseguir voltar. E aí, numa quarta-feira, o Johan mandou mensagem. Falando, né? Maiane, foi muito legal vocês estarem lá. Eu quero que você saiba que eu quero aprender. Eu quero acolher vocês, né? E ali, pra mim, foi... tem que voltar. Lá eles querem me ouvir, eles querem acolher, não só a mim, né? Mas outras crianças também. E eu digo, se ele não tivesse mandado mensagem naquele dia, provavelmente eu não teria voltado. Amém. Amém. Que pensa. Entende que pequenas... vocês acham que é importante para as comunidades de fé ações que são pequenas, mas que já seriam significativas para receber uma criança com espectro autista? Eu acho, em primeiro lugar, você ouvir os pais. O que os pais estão passando naquele momento? Sabe, eu sempre acompanhei o Ângelo nas terapias. Sempre eu ia deixar, porque o meu trabalho é uma bênção, né? Eu tenho uma redução de carga horária. Uhum. E sempre eu ia deixar ele nas terapias, ficava com ele até terminar. Deu uma mudada um pouco esse ano, mas desde o diagnóstico dele, foi sempre assim. E uma coisa que eu sentia falta lá era da família. Às vezes era só a mãe. Aliás, 90% das vezes era só a mãe com 2 filhos. E elas não tinham apoio, isso nas terapias. E em relação à igreja, é uma coisa que se repete. Não tá com a família assim numa configuração boa. Não tá com a família com... Configuração boa, você fala, o pai, a mãe? O pai, a mãe, os filhos, perfeito. Uma família estruturada. Essa mesma ausência que você falou das mães nas terapias acontece às vezes na igreja. Isso, acontece na igreja. Muitas das vezes vai só a mãe e a criança autista. Uhum. Aí a gente vê que a criança tá desregulada, tá com algum problema, ou a mãe tá com algum problema. Às vezes a mãe é a que mais sofre. No relação, isso eu digo como casal aqui, nós dois. A mãe é a que mais sofre em relação ao autismo. O pai é diferente, é uma relação diferente. Então, as mães tem que ter um foco para elas, especialmente ouvir o que as mães passam, ouvir as dores, o que ela tá sentindo. Às vezes ela quer só falar e não tem com quem falar. E aquilo ali entra no coração delas e fica cada vez mais barreiras. Então, eu vejo que isso, assim como os apóstolos no Antigo Testamento insistiam em cuidar das viúvas, que eram umas pessoas que não tinham não se tinha um apoio da sociedade em geral, eu vejo as pessoas autistas, as mães, né, as pessoas com autismo, esse apoio, tem que ter esse apoio, saber o que está passando, o que está acontecendo, vamos ver. Então, além desse, que é muito legal você falar isso, Virgílio, que além desse cuidado, do acolhimento que a gente tem que ter com as crianças, com a família, é ter esse olhar e esse cuidado para entender que além da mãe tem pessoas por trás que precisam falar, precisam de cuidado, precisam ser amadas também, né? Exatamente. É uma coisa que a gente muito sente. Forte, viu? Muito forte. E até eu vou propor, viu, Adriano, para que num próximo a gente traga esse assunto de novo e a gente convide aqui para essa mesa, já vou colocar aqui 2 nomes. A Wilza, do Instituto Vidas. Quem não conhece o Instituto Vidas, vale muito a pena. Isso que o Virgílio falou. Nossa, é um dado incrível e chocante, que a maioria das mães das crianças que chegam lá são de mães solos, porque quando descobrem, os pais descobrem o autismo ou outra deficiência, eles abandonam, eles saem das casas e deixam então, a mãe sozinha. Você que é papai e tá tendo um embrulho no estômago, parabéns, isso é um incômodo que vem do evangelho. Verdade.
Eu tô sem palavras agora. Eu vou dar só um exemplo para reforçar Deixa eu usar aí. essa questão de mães solos. Essa semana, inclusive, eu peguei, voltando da terapia com o Ângelo, peguei um Uber de volta para casa, que por coincidência, né, por Cristo ali, ele também tinha autismo, ele teve um laudo tardio. Era um homem já de 40 anos. E a gente trocou muita experiência, ele contou e começou a conversar que ele recentemente tinha pegado uma passageira, também nessa mesma situação, que tinha acabado de descobrir, acho que uns 2 anos ela tinha recente o laudo, eram 2 crianças, e assim que ela descobriu, o pai abandonou elas, e ela estava tendo que se deslocar lá, acho que era um lugar muito longe, fora de Fortaleza, porque era o único lugar que tinha as terapias, e ele ali começou a contar que a rotina dela era muito surreal, as 2 crianças com autismo severo, suporte severo, e o pai deixou ali ela sozinha, e ele conta que ela entrava em crises conversando com ele, um desconhecido dentro do carro, crises de ansiedade, chorava e desabafava, porque ela não tinha com quem conversar. Foi bem complicado. E aí, Maiane, como a igreja pode ser esse ponto de intercessão? Como a igreja pode ser ponte na vida de uma mãe, né? Porque se isso é uma realidade, é uma triste realidade do nosso país, o abandono de mães, eu tenho algo que é muito interessante. Todas as vezes que eu estou na sala de aula, que eu estou com alunos, e gente, são alunos de teologia, tá? Então são alunos que na sua grande maioria, esmagadora maioria, são cristãos e vivem dentro das suas comunidades de fé. E todas as vezes que eu falo que a gente deve ser resposta, a gente deve responder às demandas, eu falei assim, cara, eu entendo que nós devemos chamar a atenção das questões governamentais, da sociedade pública, eu entendo tudo isso, mas eu entendo também que, enquanto igreja, em vez da gente só discutir assuntos, a gente deve buscar ser algum tipo de resposta para isso. Sim. Então tem coisas que são por exemplo, a gente deve lutar contra questões que são polêmicas com relação ao aborto, por exemplo, que está sempre em pauta no meio cristão evangélico. Isso é sempre um assunto que demanda. É claro que a gente deve se posicionar, mas como é que a gente responde a isso? Eu falei, como é que a gente, a igreja, dizendo assim, olha, mães solteiras, nós vamos acolher vocês. Porque brigar e lutar por isso é pertinente, mas ser resposta para isso é chamado. É a grande comissão, a gente é chamada a isso. Então, que bacana a gente poder, nesse dia, a gente tá numa mesa falando que a gente tem uma demanda. E como é que nós vamos responder a isso? Vamos até, Adriano, trazer uma pergunta polêmica aqui para a mesa, que sinta-se à vontade também para responder. Vocês acreditam que as igrejas, que os nossos líderes, eles fogem de assuntos polêmicos como esse para poder querer agradar talvez um certo público, ou por medo, por receio de escancarar e dizer assim, nós somos vulneráveis, nós não entendemos, nós não somos fortes o suficiente como nós passamos que somos? Eu acho que um pouco de cada, né? Nós vivemos numa era, até a pregação do domingo ali desse amado Adriano aqui, né? Foi muito cirúrgica, que fala sobre vivermos numa era de positivismo. Né? Somos uma igreja em que tudo pode, Deus vai fazer tudo, sendo que Deus, ele faz na dificuldade, ele opera na dificuldade. Ele não opera depois que a tempestade passa. E por causa desse positivismo, muitos líderes se sentem até coagidos de dizer, nós temos isso, nós não sabemos, também por muito egocentrismo que há nesse meio, não sabemos, e a gente sente essa falta mesmo. E Adriano, como professor de teologia, o que é que você vê aí na faculdade? Bem breve, bem curto. Bem curto, eu vou é oportuna a tua pergunta,
Diego, porque às vezes a gente transcende esse desejo de alto desempenho. Nós levamos para a nossa vida comum esse alto desempenho. E às vezes isso acaba também entrando na igreja. Um desejo que a gente tem tão grande de ser o melhor, os mais capacitados, o maior número de membros, a igreja mais relevante, a igreja que esquece de olhar para quem precisa. E se nós olharmos à luz da palavra, a gente vai entender que os cristãos da primeira igreja, os primeiros a serem convertidos, eram aqueles que invertiam os valores dentro da sociedade romana. Então, os cristãos, eles impactavam através do cuidado com aquilo que era renegado e rejeitado pelo Império Romano. Mas isso não é novo nem para a primeira igreja, porque era isso que Jesus fazia. Uhum. Aquilo que ficava à margem da sociedade era acolhido pelos cristãos. E nós, enquanto comunidade de fé, Diego, o que nós vamos fazer com isso? Nós estamos falando do TEA, do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de pessoas como você falou no começo da gravação, que são imagem e semelhança do Senhor. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Cara, eu queria encorajar, se tem comunidades que ainda não falaram desse assunto, que falem. Toque na ferida. Tragam os pais, porque se o número de diagnósticos aumenta, se o número de tratamentos aumenta, a demanda também vai aumentar. E, irmãos, a gente precisa ser corpo de Cristo. Nós não podemos ser uma igreja que exclui. Absolutamente, absolutamente. E de que maneira a gente pode fazer isso? A gente deve, enquanto comunidade, levar isso para as porções da palavra que são discutidas nos pequenos grupos, né? O serviço de voluntários, a Mai acabou de ser convocada aí para a Pontezinha, mas não é por outra coisa, é porque a experiência de vida dela vai ajudar e vai capacitar. Ou eu tô errado, não é isso? Sim, sim. Inclusive, a Rosvita também, que fica responsável pelo ensino, eu fiquei muito feliz. A parte de trazer as atividades que são feitas lá, dada para as crianças da Pontezinha, ela organiza. Ela teve uma reunião, né, recente com a gente, e ela se mostrou muito aberta em saber como fazer essa adaptação para trazer esse ensino para essas crianças. E essa é uma preocupação, Gabi. Desculpa, que a Gabi, a Gabi falou. Que a Gabi traz sempre para as nossas reuniões, assim, como nós vamos entender, como nós vamos envolvê-los, como nós vamos aprender a interagir. Então essa é uma preocupação muito latente do nosso ministério, nosso departamento infantil, e que louvado seja Deus, porque chamam, sentam, procuram entender e aprender. Sim. Com vocês que possuem essa experiência, e vocês continuam aprendendo e passando pra gente, que é muito importante. Com certeza. Só a gente estava falando sobre como apoiar de forma prática, né, Adriano? Uma das coisas que até o Júlio já comentou, a questão do suporte das mães, e que foi uma experiência que eu contei aqui agora, que o Ior entrou em contato comigo depois do episódio do acampamento, e foi muito importante para mim como mãe, a comunidade criar uma sensibilidade de criar mesmo um grupo de suporte, não só psicológico, mas espiritual, para essas mães durante a semana, porque muitas vão às celebrações, seja no domingo ou em outros dias, dependendo da igreja, e elas saem de lá, às vezes, não querendo mais voltar, porque foi tão sobrecarregado, não teve um suporte de voluntários ali, a criança teve crise, entrou em surto, muitas entram em surto ali, por conta de várias coisas, né? E a mãe fica ali desamparada, né? Então, acho que essa ação prática de se criar mesmo um núcleo, né? Acho que até vocês vão falar mais pra frente. Tá? Como fazer a inclusão, o Ministério de Inclusão é muito importante. Eu acho que a gente tem que voltar, Adriano, com esse tema ainda esse ano. Eu acho que a gente tem que tratar mais isso, mas o nosso tempo correu tão rápido. Sim. Que eu acho que eu gostaria muito de ficar mais uma meia hora, 40 minutos conversando aqui. Mas infelizmente nós vamos ter que encerrar esse bate-papo por hoje. Mas fica o desafio. Vamos encerrar, não, vamos interromper. Boa, vamos interromper, que nós vamos voltar em outro momento também com esse assunto, que eu acho que vale muito a pena. É algo que
que nós temos ainda que entender, que conversar, que tratar, que colocar mesmo a amostra da sociedade, o que acontece e o que não acontece, práticas boas e práticas ruins, para que a gente possa aprender. E o principal é acolher. Nós precisamos acolher essas famílias, acolher essas mães, esses pais, essas crianças. E o Adriano foi muito feliz numa frase que ele escreveu aqui, né? Que acolher não é tolerar, né, Adriano? É verdade. Que a igreja deve ser um lugar onde as diferenças, elas são celebradas e não divididas, né? A gente deve celebrar as diferenças. O corpo de Cristo é essa diferença entre as partes do corpo. E todas elas são de suma importância. Eu queria pedir agora para vocês, para a gente poder encerrar, que vocês pudessem falar com as mães, com os pais. Quem de vocês dois, fique à vontade, mas podem falar para essa câmera aqui e para as mães, para os pais que têm medo de ir para as comunidades, não serem bem recebidos. O que é que vocês falariam para esses pais, essas mães, para essas famílias? Como eu falei no começo aqui do podcast, e os meninos também falaram, né, sobre Jesus. Ele foi o maior exemplo de inclusão, né? A gente vê isso. E ele chamou a todos, não um público específico, principalmente aqueles que são considerados excluídos. Então, a gente sabe que nós convivemos com seres humanos, nós somos falhos. Até nós mesmos, pais, que temos o diagnóstico, falhamos com os nossos filhos. Então, sempre lembrar que a igreja, o corpo de Cristo, é o melhor lugar para a gente estar. Porque é ali que a gente vai receber uma rede de apoio, uma força. Sozinha, a gente não consegue. Com pessoas já é difícil, né? Tendo pessoas, porque as pessoas não vão saber de tudo. Às vezes, só dela estar ali já é muito válido. Então, o que eu digo para vocês, mães, não fiquem sozinhas. Eu sei que é difícil, a gente sabe, nós passamos por essa luta. Mas, como experiência própria, Jesus, ele cria pontes, ele cria meios para que a gente seja incluída, mesmo quando a gente se sente sozinha. Isso aconteceu muito comigo, né, com o Vigílio, nós pais, quando a gente se achegou à igreja. Amém. Amém. Então, coisa, Vigílio, que você queira falar? Não. Mas ele já falou tudo. Coisa boa. Então, família, eu quero, nesse momento, a gente deixou pro final agora, te convidar. Vem fazer parte de uma das nossas comunidades da Ponte, vem nos ensinar a como amar verdadeiramente. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Pelo contrário. Não entendemos muitas coisas, mas nós estamos dispostos a aprender com vocês, a aprender com as histórias de vocês, a aprender com o que vocês vivem. E ser comunidade, ser família, isso uns tem mais, outros tem poucos, eu tenho os meus problemas, Adriano tem os dele, Maiane e Vigílio tem os deles, e aí nós queremos viver essa comunidade, viver essa família. Então, se você quiser fazer parte dessa família, venha para nossa comunidade. É o que a gente diz muito: não viva sozinho, não viva à deriva. Sozinho nós não chegamos em canto nenhum. Saia de casa, não precisa você ficar preso dentro de uma casa. Venha para a nossa comunidade, nós queremos lhe abraçar, lhe receber, comemorar, chorar com você, seja o que for. Nós queremos de coração, tá? De braços abertos para receber vocês da forma como vocês estão. Vem ser ponte com a gente. Vem ser ponte. E eu quero te pedir, para poder encerrar, curte os nossos vídeos, curte o nosso YouTube, compartilha essa mensagem com outros pastores, com outras comunidades. Eu sei que o que nós conversamos aqui não foi nem 1% do universo gigante que é tudo isso, mas é uma semente que nós, comunidades, queremos plantar. E sem dúvida nós podemos colher muitos bons frutos. Então compartilha isso. E vem ser ponte, né, Adriano? É isso aí, gente. Vem ser ponte. Obrigado, gente. Maiane e Vigílio. A gente agradece. A gente agradece. Vocês são preciosos. Amém. Beijo.